Eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritos. Então inscreva-se no canal para ajudar o YouTube a compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ative as notificações para ficar sabendo assim que sair vídeo novo. Por que as pessoas são tão bundonas quando se trata de fazer dinheiro, de crescer, de vender, de ligar, de trabalhar, etc? Por que as pessoas são bundonas? Mentalmente falando, emocionalmente falando. Aliás, primeiro, assumindo que de fato a maioria é. Você considera que isso é uma realidade? Ou eu estou enganado? Estou assumindo algo que não faz sentido? Existe uma questão cultural na qual todos nós estamos envolvidos. Tá. Desde a escola, do ensino fundamental, do ensino médio, nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola, preparado para formar operários para as fábricas. Ok. O modelo de ensino nosso, ele data da Revolução Industrial. Então aquela coisa da sirene tocando, não é? Aquela coisa do horário do almoço, aquela coisa bem de fábrica. Então é um modelo que forma numa linha de montagem mão de obra para o mercado. E que bom, porque o mercado precisa de mão de obra. Então tá tudo certo. Acontece que, para você sair dessa linha de montagem, para você sair desse rebanho que é criado um rebanho e esse rebanho vai seguindo. Um boi na frente do outro. Então a visão do boi de trás é a bunda do boi da frente, com o rabo balançando de um lado para o outro. Então você passa a sua vida enxergando a bunda do boi da frente. Perfeito. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Se está todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. Por que as pessoas se sentem mais seguras indo para o lado onde todos estão indo? Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, que você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Se der ruim, dá ruim. Dá ruim pra todo mundo. Mas Então, tem desculpa. é como se fosse diluir o seu risco, entendeu? Eu tô diluindo o meu risco se eu estou junto com todo mundo. Também deve ter uma questão uma questão antropológica, essa questão da autoproteção. Se você, obviamente, num cenário mais hostil, se você voltar alguns milhões de anos atrás, você numa tribo, tu tá muito mais protegido para lutar contra predadores, por exemplo. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É isso aqui, ó. É esse o ciclo. E morre. Certo. Tá? É esse aqui o E ciclo. pobre, geralmente estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão salário, recomendável olha lá. assim. E no né? momento onde a gente tem um déficit grande, então assim, ter que fazer muitas reformas. E a tendência é nem ele sei se vai aposentar acontecer. nunca e diminuir o benefício, porque a conta não fecha. O número de entrantes é sempre menor do que o número de beneficiados, porque os velhos demoram mais a morrer, que bom, porque a medicina avançou, e os casais têm cada vez menos filhos. Perfeito. Então, estatisticamente, você vai ter menos pessoas trabalhando no futuro para pagar mais velhos recebendo Mas então, o deixa eu fazer uma resultado. pergunta. As massas geralmente estão erradas? A unanimidade costuma ser chamada de burra. A voz do povo não é a voz de Deus, não é? E você, quando segue a maioria, tu vai ter o resultado da maioria. A gente está falando aqui, o nosso assunto é para ter sucesso. Certo. Nosso assunto aqui é ter sucesso. Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas, elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. Perfeito. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega.
E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entendi. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias, com essa razão de Pareto, 80 a 20, 80%, não é? Vai produzir 20% e 20% vai produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Que são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então um alarme aqui. Achei que Então, tava pegando fogo. não. Né? Então essa deve ser porque eu tô falando assunto polêmico, aí tocou o alarme. Então o que acontece? A maioria vai. Então para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é a coragem. Aliás, antes da coragem, o primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E a gente que começou pobre na vida aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma. Conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Primeiro desafio, quem assistiu o filme Formiguinhas, antigão, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Teve vida de inseto, também tem o mesmo arquétipo. Mesmo arquétipo. Então o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. O que é isso aqui? Você não quer... A vida trabalhar que eu com levo. os outros, a vida que eu levo, o resultado que os outros O têm. futuro que tem. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. Que eu Prefeita do ônibus. Caralho. Funcionava assim. A gente pegava o ônibus no ponto Prefeita final. do ônibus é foda. E ela era que organizava tudo. Ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto. No amigo ônibus? oculto, No no ônibus. Caramba, velho. Uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Cara, Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, Uhum. Um ficava ar-condicionado um gostosinho. bafo que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, com aquela baba, né? Aquele vapor d'água ali que era resultado da nossa respiração. A gente passava ali e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente
acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Porque eu acho que o cara também que tá o cara que tá nessa situação, ele consegue, se ele parar agora e olhar ao redor dele, ele consegue ver alguém que tá igual que tava 10 anos atrás dele. Ele consegue talvez ver um pai, um tio que vai estar daqui 20 anos na situação dele, ele vai ver que, tipo, meu... Daqui a 30 anos eu tô aqui. Se você não fizer nada, você, tipo, literalmente, você vai estar sentado no mesmo lugar, reclamando das No mesmo mesmas lugar. coisas, fazendo as mesmas coisas. Então acho que isso aí é uma coisa que alguns pensam, outros não pensam. Outros talvez não pensam porque se conformaram ou porque é mais Você acha confortável. Você acha que é possível não ter a capacidade de entender que você faz parte da manada e aonde você vai chegar se você continuar fazendo o que você faz? Não Você acha ter que a Você capacidade? acha que é possível não ter essa capacidade? Ou você acha que não? Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável. Ele é condicionável, como tudo na nossa vida. É porque, às vezes, assim, vamos supor que para alguns é mais difícil do que para outros, não é? Na mesma situação, no mesmo ônibus que você estava. Às vezes, se você é uma pessoa, eu vou dizer talvez com um baixo discernimento ou com uma baixa herança de educação familiar, ou seja lá o que for, cara, se você não tiver um estímulo de fora, às vezes você não vai se ligar que é possível. Não tenho Você nenhuma sai dúvida. de lá. Não tenho nenhuma. Só Concordo. que da onde vai vir Concordo. esse estímulo? Olha aqui, ó. Tanto concordo que o trabalho que eu faço na internet é de dar esse estímulo, entendeu? O trabalho que eu procuro fazer na internet é de dar esse estímulo para que as pessoas pensem. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui agora, ela dá esse estímulo para que as pessoas reflitam. Fato é que, por alguma razão, e não creio que seja por causa dos meus pais, eu nunca ouvi isso, mas por alguma razão, eu, dentro daquele cenário, eu tinha uma decisão. Não quero ficar aqui. Então, esse questionamento, muitos não questionam, simplesmente seguem. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar. Mas será que a galera não é meio limitada com a visão? Porque eu acho que o pessoal tá mais preocupado com o que eles vão fazer sábado, domingo, ou o que... Sabe, tipo... Mas, Kaique, eu Ele só também consegue- era mas limitado com a visão. Cara, eu tenho dúvidas se todos têm a capacidade de questionar, porque se Então, questionar é muito mais difícil do que afirmar. É muito mais difícil que responder. Porque, Não, cara, eu eu- acho que pra ele é mais fácil, ele só consegue ver 7 dias à frente dele. Ele não consegue pensa ver... assim, ó, o Google Mas era o meu caso. Eu também eu tinha uma visão limitada. Eu também tinha uma visão limitada. Mas era o fato, era o seguinte. Eu olhava, analisava aquilo, a conta pra mim não fechava. Eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui. Como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer pra sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim. Cara, questionar é muito difícil. Claro que é Muito difícil. difícil. Porque é mais fácil seguir a boiada. É mais fácil que boiar. Óbvio.